Que bom estarmos na casa de Deus. Eu quero convidar vocês para que nós possamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor. E para tanto eu convido aqueles que desejarem que abram suas Bíblias no profeta Jeremias, no capítulo 31 e o versículo 3. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3. É um pequeno versículo, mas a dimensão do que ele nos transmite ultrapassa as fronteiras da eternidade. E ele nos diz assim: de longe o Senhor apareceu dizendo: com amor eterno te amei, com amor leal a atraí para mim mesmo. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você desejar, deixe sua Bíblia aberta e nós estaremos trabalhando o texto da palavra de Deus. O tema dos batistas brasileiros para 2025, que foi lançado na Convenção Batista Brasileira no último fim de semana do mês de janeiro, na cidade de Fortaleza, Ceará, lá na terra de João Anderson, Asclépio, né? O tema dos batistas: anunciemos o amor gracioso. Esse é o tema que orienta os nossos pensamentos para 2025 como batistas brasileiros. Nesse mês a nossa igreja então trabalha nas suas reflexões e mensagens o tema crescendo no amor gracioso. E este sermão que eu trago para os irmãos nos propõe avançar no conhecimento desse amor gracioso, nos convidando a refletir em que somos amados com amor eterno. Somos amados com amor eterno. De longe o Senhor apareceu dizendo: com amor eterno te amei. Sempre que nós lemos a Escritura, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, minhas amigas, e principalmente quando nós lidamos com os textos veterotestamentários ou os textos do Antigo Testamento, é importante termos algumas perspectivas diante dos olhos, partindo da ideia que Paulo nos disse: porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Paulo ele nos diz que toda a Escritura do Antigo Testamento, que havia sido escrita e que estava já à disposição da igreja primitiva, quando não existia ainda o Novo Testamento, Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, para a nossa paciência e consolação por meio das Escrituras, a fim de que nós tenhamos esperança, enquanto povo de Deus. E ainda o mesmo apóstolo Paulo, em Colossenses 2,17, nos diz: tudo isso, ou seja, toda a Escritura do Antigo Testamento, é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo que nós lemos no Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é o centro. Jesus, ele é a figura em quem se cumpre todo o Antigo Testamento. Tudo apontava para ele, tudo dizia respeito a ele, tudo caminhava para ele. De Jesus, tudo procedia para o Antigo Testamento. Aí alguém diz assim: mas Jesus não havia nascido. Mas o Filho já estava em ação desde antes da fundação do mundo. E de Jesus então tudo procede, e para ele tudo converge. As Escrituras nos apresentam alguns registros proféticos, registros de atos e palavras através de profetas, e por meio desses atos, por meio destas palavras, o Senhor
falou ao seu povo. O texto que nós acabamos de ler, ele é uma palavra profética que foi trazida por meio de Jeremias ao povo de Judá há cerca de 2.600 anos. É algo muito novo, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Mas esta palavra, este fato pelo qual o Senhor nos fala até hoje, aconteceu há 2.600 anos. E esta palavra que foi dita por Jeremias, que nós lemos, ela tinha um destinatário objetivo, era o povo de Judá. E objetivamente, esta profecia já se cumpriu naquele povo. A profecia já se cumpriu naquele povo. Mas subjetivamente, ela nos alcança, mostrando para as gerações futuras, dentre as quais estamos nós, o propósito do coração de Deus por meio do seu amor eterno que nunca falha e que nunca desiste de nós. Nós precisamos olhar para as Escrituras com o olhar de quem sabe que Deus revela por meio de tudo quanto está escrito. Que o Senhor revela a sua vontade, Ele revela o seu propósito, Ele revela os seus desígnios para toda a humanidade. Os fatos literais que foram narrados, embora já cumpridos como este que nós acabamos de ler, comunicam uma mensagem que vai para muito além, vem para o nosso tempo, vem para os dias em que nós vivemos. E enquanto existir uma igreja militando sobre a face da terra, essa mensagem estará falando com ela, nos admoestando, nos exortando, nos ensinando, nos consolando, nos repreendendo, nos trazendo fé e avivando a nossa esperança em Cristo Jesus, porque é em Cristo Jesus que se cumprem as Escrituras. Para que nós entendamos o que estava acontecendo, no século 8º a.C., Israel, o reino do norte, os irmãos se lembram que o povo de Israel, eles se dividiram após a morte de Salomão em 2 reinos, reino do norte e o reino do sul. Reino do norte ficou se chamando Israel, reino do sul, Judá. Israel, no século 8 a.C., ele foi conquistado por um império conquistador, o Império Assírio. No século 6 a.C., Jerusalém e, consequentemente, todo o reino do sul, o reino de Judá, foi conquistado pelos babilônios, no reinado de Nabucodonosor II. Nesse tempo em que o reino do sul foi conquistado, Jerusalém estava vivendo um tempo de instabilidade política, religiosa, social, econômica. E nesse contexto de instabilidade, Nabucodonosor, ampliando o poderio da Babilônia, ele veio então e levou cativo o rei Joaquim e todos os nobres, todos os líderes, os sábios, os ricos, os profissionais, aqueles que tinham algum tipo de proeminência na sociedade, todos eles, milhares e milhares de pessoas, foram levados exilados para a Babilônia. Ficaram na terra de Judá somente os muito pobres, que perderam sua terra para os estrangeiros, perderam sua língua. A língua foi substituída pelo aramaico e não mais o hebraico. Perderam sua identidade, perderam o termo que eu queria utilizar me fugiu, mas perdeu o seu valor próprio. E Jeremias era um profeta dessa época. Jeremias, ele profetizava já há 3 reinados, quando isto aconteceu, quando o povo foi levado cativo. Ele já estava há muito tempo exercendo o ministério profético. E durante esse tempo, Jeremias foi a voz profética que anunciava ao povo a mensagem de um Deus que, por causa da rebeldia desse povo, Judá, por causa da rebeldia desse povo contra o Senhor, o juízo divino haveria de vir sobre esta gente de forma dura, dolorosa e inexorável, por causa da rebeldia e dureza do coração daquela gente. Jeremias apregoou que o exílio seria inevitável
por causa dos graves pecados, das graves transgressões do povo de Judá. Ele anunciou àquele povo a oportunidade do arrependimento, porque o agrado de Deus não era castigar o povo, mas converter os seus corações. Então Jeremias pregou o arrependimento. Ele anunciou que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído, que os muros da cidade seriam derrubados, que a cidade perderia a sua condição de capital. Ele anunciou que Deus preparava um exílio de 70 anos, para que o povo tivesse tempo suficiente para pensar em seus pecados e, refletindo, se arrepender e se consertar. Ele anunciou ainda que Deus não haveria de destruir o seu povo, pois o amava, mas que pelo seu infindável amor, no final de tudo, haveria restauração. E isso aconteceu. O povo não se arrependeu dos seus pecados e de sua rebeldia, e o juízo do Senhor veio de forma dura, dolorosa e inexorável. O exílio veio. Nabucodonosor II levou o povo cativo para a Babilônia por causa dos seus graves pecados. O povo não se arrependeu e, portanto, Deus não teve como converter os seus corações. Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, os muros foram derrubados. O exílio de 70 anos começou. E o povo teve tempo suficiente para pensar em tudo quanto havia feito. Chegando ao ponto de então dizer o que diz o Salmo: nos salgueiros da Babilônia penduramos as nossas harpas. E quando nos pedem para cantar, cante um hino de Sião, nós dizemos: como poderemos cantar o hino do Senhor em terra estranha? E por causa disso já tem aquela música que é muito conhecida, é uma música gospel, mas se tornou uma música popular americana, ao lado dos rios da Babilônia. Isso, Rivers of Babylon, penduramos as nossas harpas. Mas em tudo isso, irmãos, com todo esse exílio, o propósito de Deus de manter o seu amor, o propósito de Deus de amar as pessoas, o propósito de Deus de ter o seu coração cheio de amor eterno, ele não havia desvanecido. O Senhor Deus, ele continuaria assim como continuou amando o seu povo sempre e sempre. E é aqui que o texto bíblico nos posiciona e nos convida à reflexão sobre alguns aspectos desse infinito amor que Deus deseja que nós conheçamos, que nós saibamos a seu respeito e que nunca nos esqueçamos dele, nunca. Nas lutas e nas provas, nas dificuldades e angústias, tempestades e tribulações, nunca devemos nos esquecer que em todo esse tempo nos ama o Senhor. Ele nos ama quando o céu está azul, um céu de brigadeiro, mas Ele nos ama quando as densas nuvens anunciam a terrível tempestade. O Senhor nunca deixa de nos amar. E ao final eu penso, nós vamos poder concluir que quando nós pensamos no amor glorioso de Deus para conosco, nos convenceremos de que Ele nos amou, nos ama e sempre nos amará. E fez isso nos dando a encarnação do seu amor, que foi Cristo Jesus, que veio morrer, ressuscitar e estar sempre presente conosco. Que mesmo debaixo do manto gracioso do seu amor, nós haveremos de experimentar adversidades nesta vida. Nós viveremos contrariedades, aflições e tudo que eu mencionei agora. Mas mesmo assim, o Senhor nunca desistirá de amar a mim e a você. Pode ser que alguém desista de amar ao Senhor, mas Ele jamais desistirá de amar aquele a quem Ele escolheu. Vamos ao texto sagrado. Nós lemos o capítulo 31, e se você retroceder alguns capítulos, no capítulo 28 de Jeremias, nós vamos encontrar, dentro desse contexto em que Deus fala do seu amor eterno para com seu povo, um profeta chamado Ananias. E esse profeta servia no reino de Judá, na cidade de Gibeá.
O profeta Ananias vivia entre os profetas, ele vivia entre os sacerdotes, ele profetizava em nome do Senhor. Mas nesse capítulo 28 ele está profetizando ao povo de Judá que o cativeiro, que haveria de durar 70 anos, não, ele não vai durar 70 anos, ele durará somente 2 anos. Dentro de 2 anos o Senhor acabará com o cativeiro e o povo voltará à terra prometida. Isso não era verdade. Por mais que ele fosse um profeta, por mais que vivesse contado entre os profetas, por mais que ele vivesse ministrando entre os sacerdotes, por mais que ele estivesse numa cidade profética de Gibeá, mas a sua profecia não era verdadeira. Deus não estava falando por meio dele. Queridos, nós vivemos num contexto em que nem sempre as pessoas que são consideradas profetas falam a verdade. Estamos num tempo de muitos falsos profetas. Pessoas que estão dizendo coisas a respeito de Deus, e como diz a profecia de Jeremias, alegrando o coração que Deus desejava entristecer, e entristecendo o coração daqueles que Deus gostaria de alegrar. Existem muitas pessoas com títulos de profetas, com títulos de pastores, com títulos de apóstolos, com títulos de bispos, com títulos estes e aqueles, e que estão dizendo como se Deus estivesse dizendo palavras, utilizando púlpitos, utilizando mídias sociais, que falam mais do que os púlpitos hoje, utilizando-se dos recursos tecnológicos mais avançados, mas as suas profecias não são verdadeiras. Deus não estava falando por meio de Ananias, assim como não está falando por meio de muitas pessoas que estão usando o seu nome nos dias de hoje. Este profeta Ananias, que profetizou falsamente, ele tinha outras razões para profetizar que não a glória de Deus. Ele tinha outros interesses. Ele queria ganhar popularidade com a sua profecia. Ele não queria ser aquele profeta que prega o chato, aquele que prega o do contra. Ele não queria ser aquela pessoa que profetiza o que é ruim. Ele queria estar na crista da onda do povo. Meus queridos, se vamos dizer alguma coisa em nome do Senhor, tem que ser para a glória dele. Não é para a nossa glória, não é para o nosso louvor, não é para a nossa satisfação e nem para a nossa promoção. Se alguém faz isso, não é profeta de Deus. Ananias levou muitos a desacreditarem da palavra de Deus. O Senhor havia dito que o cativeiro duraria 70 anos. E muitos, por causa da palavra de Ananias, passaram a acreditar na mentira de que seria somente 2 anos. Meus queridos, como nós vemos no nosso contexto de hoje, pessoas que estão dizendo coisas e as pessoas estão acreditando que é assim, quando a palavra de Deus não está dizendo que é desse jeito. Nós precisamos, querida igreja, termos muito critério com aquilo que nós estamos utilizando. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, ele nos dá conta que quando Paulo e Barnabé pregaram para os judeus bereanos, eles usam a seguinte expressão: eles, os judeus bereanos, foram muito mais nobres do que os outros, porque eles conferiam nas escrituras para ver se o que nós estávamos falando era verdade. E muitas vezes nós perdemos de vista o bom senso, nós perdemos de vista o critério bereano e engolimos aquilo que nos é dado, porque o pregador é famoso, porque o pregador tem não sei quantos K nas suas mídias sociais, porque ele é o pregador, é o bambambam do momento, porque a igreja dele batiza 2.000, 3.000 por mês, porque a igreja dele tem assessores especializados, embora muitos deles não crentes, dizendo como cativar pessoas com sons, com programação neurolinguística, esse tipo de coisa, conforme falei hoje de manhã. E as pessoas desacreditam da verdade e dão ouvidos às fábulas,
como diz Paulo, como que tendo coceira, comichão nos ouvidos. Ou seja, palavras que vêm para fazer aquela coceira gostosa. Como eu disse hoje cedo, você está com aquela coceirinha no ouvido, irmão Giancarlo. Aí você pega o dedinho mindinho e dá aquela coçadinha, mas é gostoso. E assim são as palavras desses pseudos pregadores, profetas de Deus. Palavras que vêm macias e acariciam os ouvidos, mas estão contribuindo para que a alma pereça no inferno. Ananias, esse profeta, levou o povo a subestimar o juízo da parte de Deus. Irmão, sabe que assim como Ananias, tem muitos pregadores, muitos profetas que estão fazendo com que o povo de hoje subestime o juízo de Deus? Não! Deus, esse negócio do inferno, condenação eterna, viver a eternidade inteira com o fogo sapecando, não, isso é figurativo, isso é simbólico. No final das contas, Deus ele vai dar um jeito em tudo, porque Deus é amor. O juízo de Deus é terrível, irmãos. Eu estava mostrando para a Lide ontem uma palavra do pastor Marcos Granconato. Pastor Marcos Granconato, ele apresentou uma pesquisa que foi feita por um grupo de cientistas e publicado numa revista muito bem conceituada dos Estados Unidos. Não é revista cristã, é revista de publicações de artigos científicos. E eles encontraram a região de Sodoma e fizeram análises científicas durante anos, publicaram um artigo de 64 páginas, mostrando o que aconteceu. A Bíblia nos dá conta de que quando o Senhor Deus tirou Ló e sua família de Sodoma, choveu fogo do céu e destruiu aquela cidade. Eles concluíram pelas características que um grande asteroide naquela época, 1600 anos antes de Cristo, caiu naquela região, e a 4 quilômetros de altura esse asteroide ele se explodiu, e ele virou milhares, milhares e milhares de pequenas pedras flamejantes. Analisando os metais fundidos encontrados nas escavações arqueológicas, chegaram à conclusão de que o ambiente chegou a 4.000 graus de temperatura. Analisando a forma como foram encontrados os fragmentos dos ossos humanos, a conclusão foi de que as pessoas, elas foram pulverizadas. Elas explodiram e foram pulverizadas. E isso, irmãos, veja, a ciência comprovando que a palavra de Deus já dizia. A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos conta e as pessoas ficam, mas logo aparece uma forma de nós percebermos. Os irmãos se lembram que Isaías, ele diz lá na sua profecia, porque Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Ele disse isso 700 anos antes de Cristo. Naquela época não se cria que a terra era redonda. A terra era um plano naquela época. Foram descobrir que a terra era redonda aqui depois de Copérnico. Isso ficou mais evidente no século XVII, com o episódio de Galileu Galilei, quando ele desenvolveu aquela lupa, aquele telescópio, e ele disse que a terra era redonda, girava em torno do sol. Depois ele teve que dizer para a religião dominante não matá-lo queimado. Mas antes disso, lá na época de Isaías, ninguém tinha a mínima noção de que terra era redonda, era um plano. Embaixo da terra era o inferno, em cima era o primeiro céu dos pássaros, depois o segundo céu do firmamento, e lá mais em cima o terceiro céu, que era o trono de Deus. Aí chega aqui no século 17 em diante, começa a dizer, a terra é redonda, mas Deus já tinha mostrado isso. Quem foi que contou isso para Isaías? Porque a palavra de Deus, a própria ciência chega no momento que ela tem que se curvar. Mas o que eu quero dizer não é fazer uma afirmação da inspiração e da comprovação científica, é dizer como foi duro o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E a mesma dureza, irmãos, Deus tem um juízo preparado para aqueles que se perdem, um juízo duro, um juízo terrível, que as pessoas precisam receber Jesus para se livrarem dessa condenação eterna. Mas, como Ananias, estão suavizando o juízo de Deus.
Ananias não acreditava que o amor de Deus incorporasse a ideia de um juízo duro, dolorido, rigoroso. Mais ou menos aquela ideia: se Deus nos ama mesmo, Ele vai encerrar esse cativeiro logo. Se Ele não encerrar o cativeiro, então é porque Deus não ama, Ele tem um coração ruim. Aí vem a ideia do Deus mau. Aí começa então a se criar a ideia da mãe que é boazinha. Mas independentemente de qualquer coisa, irmãos, apesar dos profetas de hoje, apesar dos discursos, Deus nos ama graciosamente. Ele ama a mim e ama você. No capítulo 29, que antecede o texto que nós lemos, Jeremias escreve a palavra de Deus por meio de uma carta e envia para o povo do exílio. Ele contraria nessa carta as palavras suaves e doces, macias de Ananias, o falso profeta. Ele se contrapõe aos discursos afáveis daquele que dizia mentiras. E ele diz ao povo: não acreditem que será 2 anos. Assim diz o Senhor. Construam casas, morem nelas, plantem árvores e comam os frutos que essas árvores vierem a produzir. Ora, vou plantar uma árvore, quanto tempo leva uma árvore para produzir? Plantem árvores, comem os frutos que elas produzirem. Preparem os seus filhos para se casarem. E preparem os seus filhos para que eles tenham filhos, porque lá nessa terra eles darão netos a vocês. Ou seja, o cativeiro será muito longo. Entendam isso. Nessa mensagem de Deus ao seu povo por meio da carta, o Senhor avisa que o cativeiro será de 70 anos e que ao final desse tempo vai trazer o seu povo de volta. E enquanto isso, o povo permanecerá longe da sua terra, ficará sem a sua habitação, despatriado, sem língua, sem templo. E não adiantaria orar, não adiantaria jejuar, não adiantaria buscar profetas, profecias, porque Deus falou e Ele cumpre. Deus é um Deus de promessas, irmãos. Deus tem desígnios, Ele cumpre os seus desígnios em nós, por meio de nós, através de nós. Deus cumpre os seus desígnios. Mas tem uma coisa: o Senhor, mesmo fazendo com que o seu desígnio, por mais que seja rigoroso, por mais que seja duro, mas Ele jamais deixa de amar o seu povo. Ele continua amando o povo. Nos 70 anos de cativeiro, Ele nunca deixou de amar o povo. E Ele deixou isso muito claro. Muito pelo contrário, Ele continuou amando, continuou zelando, continuou velando pelo seu povo, continuou cuidando do seu povo. O amor de Deus não implica em que Ele não possa cumprir o seu propósito em mim ou em você, na minha família e na sua família. Deus, Ele cumpre o seu propósito. E nesse cumprir do propósito de Deus, Ele vai fazer, irmãos, a vontade dEle. A vontade dEle. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que diz assim: Deus até quer fazer a vontade dEle, mas o homem impede. E eu sei que muitos de vocês já ouviram isso. Está impedindo a vontade de Deus. Irmãos, quando Deus quer, nada e absolutamente nada impede a sua vontade. E Jó bem declarou isso em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus, Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus vai fazer a vontade dEle na sua família. Pastor, mas a minha família está desmantelada. Não tem problema não, espere em Deus, confia no Senhor, Deus está no controle. Não tira o seu joelho do chão, não desiste, confie no Senhor, não deixe a sua esperança esvaecer. O cativeiro durou 70 anos para aquele povo, que o seu dure 70 anos nessa vida, mas Deus está cuidando de tudo, porque o controle é dEle. O controle é dEle. E às vezes a pessoa fica, está impedindo. Deus está operando faz tempo, irmãos. A pessoa é que não está sabendo.
Apesar dos pesares, apesar da dureza da nossa caminhada, dos percalços, dos tropeços, das aflições desse tempo presente, e Paulo diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória por vir que em nós há de ser revelada. Apesar de tudo, o amor de Deus em Cristo Jesus, ele vai ser sempre real nas nossas vidas. O amor de Deus, ele vai sempre real na pessoa de Jesus, que veio para ser o amor de Deus em nós, em qualquer circunstância. Deus não te ama só quando você está sadio, não, minha irmã e meu irmão. Quem dizia que doença era a ira de Deus, era o povo lá da época de Jesus, que eles diziam que se adoeceu é porque está em pecado, então Deus está revoltado contra essa pessoa. Não, nós somos carne, nós somos seres humanos. E o natural do nosso corpo é se deteriorar, infelizmente, né? Já pensou, irmão Ezequias? Se a gente chegasse assim uns 20 anos de idade e passasse o resto da vida com 20 anos, né? Todo, o corpinho todo arrumadinho, né? Ia ser bom demais. Estava falando com o Carlos. Falei, Carlos, eu vou te pedir, não sobe em escada. A gente depois dos 18... A gente acha que o corpo da gente ainda dá conta de acompanhar a cabeça, mas o corpo da gente já está descendo a ladeira. E é normal. E a deterioração do nosso corpo, ela acontece por meio de quê? Doença. É doença. É doença do sangue, da pele, é do cabelo, é na saliva, é na lágrima, em tudo quanto é tipo de coisa. Na unha. Vai adoecendo tudo. Até que um dia a gente entra na doença definitiva, que é a morte física. Mas isso não significa que Deus deixa de nos amar. Não se alegre porque você é saudável, não se alegre porque você tem dinheiro, não se alegre porque você tem propriedades, não se alegre porque você tem uma boa profissão, um bom salário. Alegre-se porque você é instrumento do propósito de Deus. E isso que eu acabei de mencionar está passando pelo plano de Deus na sua vida. Mas se essas coisas não passarem pela tua vida, alegre-se igualmente, porque Deus te ama com amor eterno. É isso que a palavra dele está nos mostrando. No capítulo 29, tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, versículo 11 a 14, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Meus queridos, esse texto, ele mostra que mesmo em exílio, Deus não perdeu de vista o seu povo e não deixou de amá-lo. Mas ele estava sim... Que alguém pergunta, mas se Deus ama, por que Deus fez aquilo? Por que Deus planejou? Deus colocou no seu propósito aquele exílio? Porque Deus, irmãos, Ele queria oferecer ao seu povo a oportunidade de amá-lo. Porque Deus amava o povo, mas o povo não amava a Deus. Essa que é a grande questão. Deus amava com amor eterno, mas o povo não amava. O povo só queria as benesses que vinham de Deus. Não estou falando de hoje, eu sei que vocês estão falando, não, mas está falando do povo de hoje. Não, mas desde aquela época, Deus amava com amor eterno, e o povo queria só, venha a nós o vosso reino. E Deus queria então oferecer àquele povo a oportunidade de que ele amasse a Deus, de corresponder a esse amor gracioso e eterno. Esse texto que nós lemos estampa um Deus que ama um povo que precisa aprender a amá-lo de todo o coração. Tem hora, meus queridos, que nós precisamos ser espremidos, apertados por Deus, para aprendermos a amá-lo de todo o coração. Tem hora que a gente diz assim, mas por que essas coisas acontecem?
Em alguns momentos acontecem porque nós precisamos enxergar que não é só Deus que tem que nos amar, porque o mundo quer isso. Deus ama a todos, mas eu quero viver a minha pouca vergonha, a minha pilantragem, eu quero viver meu adultério, minhas mentiras, minhas traições, meus vícios. Eu quero viver tudo isso, mas eu quero o amor de Deus, porque Deus é amor. Deus, Ele está dizendo que você também precisa amar a Ele de todo o seu coração. Ele te traz um amor eterno por Cristo Jesus, mas você precisa corresponder a Cristo Jesus com fidelidade, com sinceridade, entregando a Ele sua vida e vivendo nos passos dEle. No capítulo 30 desse texto, já terminando essa reflexão, Deus deixa claro e evidente a falta de moral, a falta de caráter, a falta de fé, a falta de amor, de compromisso por parte de um povo a quem Deus tinha abençoado poderosamente. Não era só abençoado, abençoado poderosamente. Um povo que Deus tirou da escravidão do Egito, mandou codornizes, sabe-se lá de onde, fez cair maná no deserto para o povo comer, abriu as águas do Mar Vermelho, purificou as águas de Mara, com Moisés jogando um pedaço de lenha lá dentro, derrubou os muros de Jericó só com o grito do povo. E Deus veio operando milagres e milagres. Lá no episódio de Elias mandou encharcar tudo de água, lenha, holocausto, tudo, tinha água correndo para todo lado. Ele orou, veio o fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a água, lambeu até o pó, segundo a Escritura. Milagres e mais milagres. E Deus agora nesse texto, Ele vem mostrar que esse povo que viveu todas essas bênçãos maravilhosas de Deus, era um povo sem moral, sem caráter, sem fé, sem amor, sem compromisso. Um povo que queria o bem e o bom de Deus, mas que não tinha o coração disposto a corresponder a esse amor gracioso. Queridos, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer. Esse relacionamento que Deus só serve para atender nossas orações. Deus é tão bom, irmãos, que Ele atende. A pessoa vai ganhar dinheiro, Deus é bom. Isso é graça comum. A pessoa vai enriquecer, a pessoa vai conseguir casa nova, vai conseguir muitas coisas, mas vai perder a vida eterna. Porque não é esse relacionamento que Deus veio estabelecer pelo amor de Cristo Jesus. Ele veio estabelecer um relacionamento que Ele nos ama e que nós o amamos e vivemos esse amor com humildade e sinceridade. Então nesse texto Deus deixa muito claro que Ele vai executar seu juízo, sua correção, sua disciplina, mas mesmo assim vai continuar amando esse povo, porque se fosse eu acho que eu fulminava, eu mandava fogo do céu e fazia igual Deus fez com o holocausto de Elias, virava tudo poeira. Mas Deus não, Deus mesmo assim Ele continua amando, porque o coração de Deus é um coração de um amor que não tem fim, é um amor eterno. É assim que Ele ama a mim e que Ele ama a vocês. E se Deus faz algumas coisas na minha vida e na sua vida, se Deus permite algumas coisas na minha vida, na sua vida, algumas situações que às vezes nos deixam assim até meio abalados, irmãos, é porque Deus sabe muito bem que tipo de linguagem usar para converter corações. Tem gente que só se converte na taca de Deus. Deus sabe muito bem que língua que Ele precisa falar com você. Você que é pai, você sabe, meu pai teve 6 filhos, cada um dos 6 filhos é diferente, cada um tem a sua peculiaridade, e quem tem filhos sabe que tem aquele que você fala uma vez, acabou, e tem aquele que você vai falar a vida inteira e não vai dar certo. Você sabe que tem aquele que ele vai levar a chinelada até não ter mais para onde, vai chegar numa fase da vida que você vai parar de bater, porque tem vergonha de bater no marmanjão, no homão daquele, mas que precisava levar uma cintada, ainda precisava. E Deus sabe muito bem que língua Ele tem que falar para nos consertar, e Ele vai falar a língua que for preciso, porque Ele quer sua alma no céu, porque Ele te ama. Então se for preciso, pode ter certeza que o Senhor Deus vai falar uma língua dura com você. Então tem uns que Deus só vai falar assim, meu filho, não faça.
E depois tudo. Agora tem outros irmãos que vai apanhar tanto de Deus nessa vida. Falou, por que Deus é assim comigo? Porque Ele te ama. Ele sabe que se Ele não te submeter a isso, você vai para o inferno de cabeça para baixo, com a mão amarrada, para o caldeirão mais quente que tiver lá. Porque isso é ruim. Então Ele vai falar com você a língua que você precisa ouvir, para te consertar aqui, e você morar com Ele lá no céu. Falar assim, que bom, está aqui esse meu filho, né? E finalmente no capítulo 31, nós lemos que Deus abre o seu coração e diz que seu amor pelo seu povo é eterno e leal. As rebeldias do povo não foram capazes de sufocar o amor de Deus. A falta de fé não foi suficiente para esfriar o seu coração. Os muitos anos de cativeiro não diminuíram o grande, eterno e leal amor de Deus. Suas promessas continuaram firmes e o seu amor nunca mudou. E é isso que nós desfrutamos. Um Deus que as nossas rebeldias, elas não sufocam o amor de Deus por nós, porque Ele fala a língua para nos consertar. Um Deus cuja nossa falta de fé não esfria o amor do seu coração, porque Ele sempre nos dá a oportunidade de chegarmos perto dEle, por mais árduo que seja o caminho. E os muitos anos de caminhada, não vão poder apagar o amor de Deus por nós. Breve, muito breve, o Senhor também nos restaurará para sempre, e assim estaremos sempre com o Senhor, por causa do seu eterno e leal amor. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por sermos alvo de tão sublime e doce amor. Obrigado por sermos alvo desse amor leal, que não falha, esse amor que quando, ó Pai, é necessário nos tratar com rigor, nos trata a bem da nossa alma. Continue nos amando sempre, nos tratando, nos corrigindo, nos exortando, nos admoestando, nos fortalecendo. Faça isso, Senhor, nas nossas vidas, mesmo que sejam momentos duros para nós, mas que o nosso amor nunca se apague pelo Senhor. Ensina-nos a Te amar a cada dia, para que possamos corresponder ao Teu amor tão gracioso revelado em Cristo Jesus.